Já começa a ser cerceado um direito que hoje é obrigatório até. Através de um trabalho de pesquisa aqui, e não vou nem citar a fonte, porque, gente, isso está exatamente na nossa história e é só buscar. Isso daí consta nos nossos órgãos de governo, datas, né? Então é uma coisa que não é eu que estou inventando, é uma realidade, né? Mas você pega, por exemplo, aqui, ó, 1837, isso logo após a nossa independência, que é 1822, né? Então, em 1837, a primeira lei de educação no Brasil. Interessante, né? Só que a primeira lei de educação do Brasil, negros não podem ir à escola. Então a gente já começa a nossa análise por aí, né? Já começa a ser cerceado um direito que hoje é obrigatório até. Hoje, quando a gente tem algumas leis de acesso e de questões sociais, é obrigatório que você esteja matriculado numa escola, cumprindo o seu período educativo ali corretamente. E o que a gente lembra até, eu lembro da época que jogava bolinha em escolinha e tal. O seu Mário aqui em Diadema, o seu Mário pedia a carteirinha de escola, porque se não tivesse com nota boa não jogava bola. A questão não é só estar na escola, né? Era exigido um bom desempenho escolar. Bar de quebrada é isso, né? É isso aí, gente. É bar de vila, bar de quebrada é isso. É motoboy. Motoca com escapamento aberto, e isso também é uma lacuna estrutural e é uma questão de resistência. A gente e é engraçado que toda vez que a gente vai gravar um vídeo, sempre tem um motoqueiro e ele não passa, ele resolve, como é que fala? Dar um grau, né? Grandandã. Parece que acende uma luz assim na casa da gente, no estúdio, que fala assim, agora estou gravando, pode passar. Aí eles passam e... né? Ou então o famoso caminhão do gás, né? O carro do ovo. A pamonha de Piracicaba. Mas dentro dessa questão, nós vemos que uma lei que impediu um povo de buscar o mínimo de conhecimento. E nessa época nós não estávamos nem falando que esse povo ia para as grandes faculdades, que iam disputar grandes cargos e tal. A gente está cerceando o direito da pessoa única e exclusivamente aprender a ler. Aprender a escrever e ter conhecimentos inerentes ao que toda a sociedade prega. E aí você tem um povo obrigatoriamente ignorante, né? Porque a partir do momento que você não tem estrutura escolar, você é proibido de ir para a escola, você imagina, nós que tivemos o mínimo de acesso que podemos ter, e a gente sabe que é pouco ainda, a gente fica feliz e entende isso como um puta privilégio, o fato de ter conseguido estudar, terminar o ensino médio, terminar o ensino fundamental, médio, fazer um curso técnico, poder fazer uma faculdade, dentro disso tudo que vai englobando, mas você teve um povo que foi obrigatoriamente a ser cerceado e a ser ignorante e ignorado, né? Uhum. Fernando, 1850, a lei das terras. A lei das terras, lógico, ela vai estar legalizando toda a questão de documentação, etc e tal. Negros não podem ser proprietários. Esse lance é muito louco, né? Complicado, né? Porque você tira uma população de uma região que lá eles eram donos, proprietários e tal, e estavam bem aplainados pelas questões políticas deles. Você cria esse turismo escravagista, só que para o Brasil vieram em torno de 8 a 11 milhões de negros. E no momento que você resolve ou liberta esse povo, a primeira coisa que você coloca para eles é que eles não têm direito a ser proprietários de algo, de uma terra, ser proprietários de algum, lógico, proprietários de vários bens, mas hoje um bem que a gente corre muito, né, que é a questão de ter uma moradia própria. E parece que é uma lei que perpetua até hoje, né? Porque quando você pega não só a questão do negro, mas quando você pega o trabalhador sem terra, o trabalhador sem teto, os movimentos de reforma agrária e tal, você vê que a população não tem direito a ter aquilo que seria direito, né? Se você é um agricultor, você é um cultivador de área
Por que o governo não te cede ou até te dá o direito de ser proprietário daquilo? Você não pode ter uma casa. Você vê que hoje a população que trabalha no centro, eu trabalho hoje com pessoas que saem 3 horas da manhã de casa para poder estar na região central para trabalhar. E quando se cogita a questão de, pô, a gente poderia morar no centro, né? Você poderia alugar uma casa no centro ou tentar comprar um imóvel no centro, além de ser muito caro, é inviável em vários sentidos. Sendo que hoje a gente encontra imóveis de grandes estruturas no centro de São Paulo, vazios ali, interferindo no erário público, a população não consegue ter acesso. Até recentemente lá na República tinha um prédio gigantesco que tinha quase 200 famílias e tal. E você não tem direito, né? Você não tem direito à moradia. Você tem que trabalhar, geralmente você mora distante. Eu coloco esses contextos até pra gente ver que o que estava lá atrás ainda se perpetua muito hoje, né, velho? Você vê que tipo, você é cerceado ainda, você é segregado. Você vai trabalhar no centro de São Paulo, mas você é morador do extremo leste de São Paulo. Como é que você faz para chegar lá? A preocupação do seu contratante não é como você faz para sair de casa e como você faz para chegar até lá. É que você esteja no horário, né, de trabalho. Você trabalha das 7 até tal horário. Se você sai 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, se você pega 6, 5, 4, 3 condições, se você vai a pé, não é um problema da empresa, não é um problema do empregador e muito menos um problema do órgão público de se preocupar com a sua locomoção. Não, isso é um problema seu, a empresa está te dando vale transporte, então se vira. Bom, aqui eu creio que todo mundo já conhece, né? 1871, a lei do ventre livre, 1885, lei do sexagenário e 1888, a nossa abolição aqui no Brasil, né? 1890, lei dos vadios e capoeiras. Esse aí já é o meu lado, porque eu sou capoeirista, né? Lei dos vadios e capoeiras, 1890. Os que perambulavam pelas ruas, sem trabalho ou residência comprovada, iriam para a cadeia. Aí questiona se eram realmente livres, né? E eu lembro que tinha até na década de 70, e eu cheguei a pegar um período de roda de capoeira na praça que a polícia vinha acabar com tudo, porque não podia jogar capoeira, né? Era um ato subversivo. Era um ato subversivo. Então era capoeira, o candomblé, os cultos afros, o samba, né? Era proibido rodas de samba na época. Então essa lei dos vadios que está inclusa, né? 1868, lei do boi, né? Que é primeira lei de cotas. Não foi para negros, olha só, hein? Não foi para negros. Foi para os filhos de donos de terras que conseguiram vaga nas escolas técnicas e nas universidades, né? Então, assim, a primeira lei de cotas, pessoal que reclama hoje aí de que não aceita as cotas de educação para os negros, né? Então, a primeira lei de cotas foi 1968, só que as cotas eram para os filhos dos patrões. Olha que engraçado. Mas é porque eram pessoas que, dentro do seu contexto, eles tinham educação dentro de casa. Geralmente os filhos dos barões, os donos de terra, eles já eram doutores, né? Já eram senhorzinhos, já era doutor e tal. Na região do meu pai, em Minas Gerais, meu pai fala muito, não, doutor fulano, doutor, daí você pensa, pô, o cara fez faculdade e tal, fez medicina. Não, ele era doutor porque o pai dele tinha o título das terras. Era coronel, né? Já era a questão do coronelado. Quando a gente pega esse período histórico aí que vem falando até o período da libertação, que aí a gente tem a questão do ventre livre, né? Você tinha que nascer em um determinado período. Era livre como? Como é que você liberta só o filho e não liberta a família, né? Os pais. Você nasceu livre, até você ser emancipado, você ainda é escravo, porque seus pais são escravos. A lei do sexagenário, ela coloca a gente numa questão que o negro não chegava nessa idade. Até hoje é muito difícil. Sim. Quando a gente encontra um negro com mais de 60, 70 anos, 80 e tal, e aí a gente tem a benevolência, graças a Deus, da saúde e tal, no contexto que a saúde pública melhorou um pouco, você tem uma durabilidade maior desse povo. Mas até nessa época eles eram uma certeza que, mano, vai trabalhar pesado até os 50 anos,
com 55 já tá bem moribundo, se chegar aos 60 vivo, tá livre. Mas ia tá livre como? E até nessas mudanças legais que teve recentemente, a gente vê que essa lei do sexagenário voltou, né? Agora você se aposenta só com 65 anos e ponto. Com 65 anos eu quero pelo menos estar bem, mas do jeito que a vida tá... Vamos ver se nós, músicos, né? É difícil, né? Então, enfim, isso que eu falei agora foi em 1968, não sei se eu falei a data certa, né? 1968. Em 1988 nasce a nossa atual Constituição, né? E foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que o racismo é crime, né? Na maioria das ocorrências se minimiza o racismo enquanto injúria racial ou simplesmente nada acontece, né? Aí entra naquela coisa do mimimi. Mas você vê racismo em tudo. É um tipo de fala que nós costumamos... Se alguém te fala que aquilo ofende ela, você não tem que falar pra ela que ela tá sendo vítima, se vitimizando. Se eu me ofendo com o seu comentário, com a sua postura, com o que você fala, pede desculpa e tenta mudar a sua atitude. Porque se alguém tá te falando, se o gordo tá te falando que aquilo te ofende, se o gay tá falando que aquilo ofende, se o negro tá falando que aquilo é ofensivo, não tem essa questão de mimimi e vitimismo, né? É questão de você se olhar pro outro, começar a trabalhar o contexto de empatia. Muito se fala em empatia, vejo muitas pessoas que cobram empatias e elas não são empáticas em algum momento. Elas não respeitam o outro, né? E aí a gente tem uma lei, se é necessária a criação de uma lei, e aí com o tempo, né, a gente vê que essa lei foi aumentando, até entrar no contexto de criminalização, e mesmo assim não acabou, né? Não acaba, né?